Papo com Pancho está de volta, episódio número 31 da segunda temporada deste podcast, criado para ouvir histórias de blumenauenses, de pessoas que nasceram, que vivem, que trabalham aqui em Blumenau e na região também de Blumenau, né? Vamos incluir aí Pomerode, Indaial, Timbó, Gaspar também nessa roda. É um podcast criado para ouvir essas histórias, então, que pode inspirar a gente, tanto nas nossas vidas pessoais quanto nas nossas vidas profissionais, histórias de vida pessoal e profissional também dos nossos convidados, que eu chamo aqui toda semana e são publicadas toda quarta-feira, sempre ao meio-dia. Lembrando que a gente está no YouTube, se você está assistindo a gente pelo YouTube, já aproveita para se inscrever no canal, aciona aquela sineta que está do lado ali também para saber quando os episódios são publicados e aproveita já para dar um like nesse vídeo, para comentar alguma coisa e principalmente para compartilhar com quem você acha que pode aproveitar esse tipo de conteúdo que a gente traz aqui para você. Além do YouTube, a gente está no Spotify, no Apple Podcast e também no Amazon Music. E siga também @pancho_br no Instagram, é lá que eu divulgo quem são os nossos convidados toda semana e também publico os cortes, né? Os melhores momentos das entrevistas que eu faço aqui são publicados então no Instagram, no YouTube e também no TikTok. É só seguir @pancho_br nessas redes sociais. Lembrando que Papo com Pancho é patrocinado pelo Plano Boa Vida. Com ele, você e a sua família têm a tranquilidade de uma assistência funerária completa e ainda paga menos em mais de 1.000 parceiros da Associação Matias Haas. É isso mesmo, eles têm parcerias com prestadores de serviços, comércios aqui da cidade, que você ganha desconto e dependendo do uso que você fizer, você pode até abater o valor da mensalidade. Quer viver bem hoje e tranquilo sempre? Então venha e aproveite os planos da Boa Vida. E temos também o patrocínio de Karsten, empresa aqui de Blumenau, que une bem-estar e inovação em artigos de cama, mesa, banho e artigos de decoração. Produtos que trazem mais aconchego aí para o nosso dia a dia. Visite a loja Karsten aqui em Blumenau, fica na rodovia João Karsten, a SC 421, aquela que dá acesso até Pomerode, e a loja fica ali pertinho da fábrica. Renove sua casa com conforto com os produtos da Karsten. Dito o trivial e o que a gente tem que dizer aqui, os recados que a gente tem que passar, vou dar as boas-vindas ao nosso convidado Antônio Bittelbrunn Júnior, está aqui com a gente, presidente da CDL Blumenau. Obrigado por atender o convite, Antônio. Imagina, obrigado a você, Pancho. A gente já se conhece aí de outras caminhadas, então sempre é muito bom estar conversando contigo, a gente poder bater um papo bacana. Tenho certeza que será muito agradável. Chamar de Antônio parece sacanagem. É problema. Tony, né? Tony, Antônio, né? É quando é problema, É que nem comigo, né? Quando me chamam de Francisco é porque ou realmente é uma relação estritamente profissional. Verdade. Ou algum problema aconteceu, né? É Pancho e Tony, acabou, Tony, né? tá tudo certo. Antônio Bittelbrunn. Bittelbrunn. Alemão, né? Alemão. Mas não é muito comum aqui na região. Pelo menos eu não lembro de ter conhecido algum Bittelbrunn que não seja Tem Blumenau, mas é mais da região do Alto Vale. Ah, é? É, região de Itaió, região de Ibirama, então... Tu és de lá? Originário de lá. Não, eu sou de Blumenau. Tu és de Blumenau mesmo, Blumenauense nato. Mas Bittelbrunn tem muito na região do Alto Vale. E já fizesse pesquisa sobre a origem da família? Não. Teve alguns familiares que até começaram, mas eu não me aprofundei nisso não e não me chamou a curiosidade, não. Teu pai é blumenauense? Pai é blumenauense. Mãe também? A mãe é de Itaió. Itaió? É. E qual é o sobrenome da mãe? É alemã também? É alemã também. Porque Bittelbrunn falasse que era lá do Alto Vale, eu até pensei, numa dessa não, mas nada a ver, se ele é daqui de Blumenau, não tem relação nenhuma daí com ela. Não. Entendi. Qual foi a tua origem aqui? Em que bairro tu nasceste aqui, Tony? Eu sou do bairro da Velha. Qual região? Lá... É grande, né? Velha é gigante. Ali próximo... Tem Velha Central, tem Velha Grande, tem Velha Pequena, tem Velha... Tem várias velhas. Tem demais. Mas eu sou mais aqui próximo ao centro, logo depois ali da Vila Germânica, aquela região ali do Banco do Brasil, do Bradesco, aquela região logo depois da Vila Germânica. Então, bem no comecinho da Velha. Né, perto do Cristo Rei ali? Isso, antes um pouco da Cristo Rei. Estudasse por ali também? Estudei época no Adolfo Konder, que é ali ali da região, e estudei no Pedro II, no centro. Então, ali foi mais os anos iniciais, Adolfo Konder, depois Adolfo Konder, Pedro II e depois FURB. Aham. Que tipo de família tu vivias, Tony? Era uma família tipicamente do bairro Velho, aquela coisa bem tradicional?
Como é que tu lembras? Que memórias tu tens? Família blumenauense, né? Aquela família, cada um com o seu trabalho, com as suas obrigações aí na semana, final de semana a missa. Então, supermercado, enfim. Teus pais faziam o quê? O meu pai era padeiro, eles tinham uma... Ainda existe o prédio aí na João Pessoa, era a padaria João Pessoa. Sim. Então eu me criei dentro da padaria. Olha, cara. que legal. E vivenciando aí o dia a dia. Se eu não me engano, hoje é dia do padeiro até. Nem sei, cara. A gente tá gravando isso aqui no dia... Que dia hoje? Olha a coincidência. Dia 8 de julho, eu acho que hoje é dia do padeiro. Tenho quase certeza. Pelo menos eu vi alguma reportagem sobre isso. Eu sei que à época o pai atendia... era muito comum fazer entregas fora de Blumenau. Então ele atendia os hospitais aqui, atendia Itajaí, toda a região. Então tinha uma abrangência bastante grande. Entendi. Até porque a gente não tinha as ofertas que a gente tem hoje, né? Todo supermercado, né? Várias padarias, enfim. Então o tempo vai mudando e as coisas vão se reciclando também. Mas nasci e cresci dentro de padaria. E a padaria, ela não existe mais, né? Hoje, ela existe ali, o Onde prédio ficava existe, exatamente fica ali a própria padaria João Pessoa. Saindo da Marechal, logo que você pega a João Pessoa direita, logo a primeira padaria direita, em frente à Rua Laguna, ali tem mais uns prédios. Entendi. O prédio ainda está ali, o prédio ainda existe, é um prédio de 2 andares, original da época, e funciona uma padaria ali. Tá funcionando ainda. Funcionando, eu lembro que já mudou aí 2, 3 Eu morei pertinho ali, eu morei na Rua Colombo, que se não me engano é a segunda transversal da Marechal, antes de chegar na João Pessoa. E aí, de vez em quando, frequentava ali essa região. Tinha um amigo meu que morava na Rua Laguna também. A Rua Laguna ali. A Rua Laguna fica em frente ali ao prédio. Exatamente. Ao lado tinha um prédio que era uma loja de carimbos. Então, tem uma loja de informática hoje ali, se eu não me engano. Enfim, tinha uma locadora. Eu lembro que eu ia lá alugar os meus filmes também ali de vez em quando. É bacana, essa vida do bairro, da cidade. Eu acho a gente bacana, acompanhar essa mudança, né? Essa reciclagem. Então, tu percebes que se tu fica na região, tu vai passando e tu vê aquele movimento de mudança, né? De adequação aos novos tempos. Aí se tu passa, tu começa a olhar para trás como era, então a gente consegue perceber as mudanças. É verdade. Em nenhum momento tu assumiste a padaria ou trabalhaste nela? Não, eu fui pro viés, né? Eu fui mais pro viés de eventos. Né? Desde o início, Tony? Desde o início fui pro viés de eventos, trabalhando e sem saber essa vocação para eventos. Então, trabalhando com eventos, trabalhei na FURB muito tempo na área de eventos, fazendo assessoria direto da reitoria com os eventos internos e consultoria externa. E aí depois comecei a ver que tinha jeito para coisa, e até colegas dizendo, cara, por que tu não abre uma empresa de eventos? Pô, faz bem os eventos. Cara, por que não? E a gente começou a empreender, e aí eu me formei nessa área, né? Fui para a área, me graduei em turismo e lazer. Aqui na FURB? Aqui na FURB. Aí fiz uma pós-graduação em publicidade e propaganda na FURB. Certo. E fiz uma pós-graduação em planejamento e gestão de eventos públicos e privados na Univale. Aí voltei para fazer um mestrado em desenvolvimento regional na FURB, que aí meio que eu fechei o currículo, né? O turismo, o lazer, eventos e o desenvolvimento regional, já para essa linha de eventos, dos impactos dos eventos nos clusters, né? Nas regiões. Então, a gente procurou fechar o currículo em cima desse segmento de eventos e de publicidade e propaganda. Sempre foi um tema aqui na cidade, né? Eu lembro desde que eu comecei a trabalhar como jornalista, Tony, eu lembro da preocupação da cidade em ter uma vertente forte em turismo de eventos, né? Muito se falava em um centro de convenções, ainda se fala, infelizmente. O Oktoberfest, né? Puxou muito isso. Exato. Né? Nós tínhamos aí a época... com muito turista, época de lojas Hering, que já tinha o Oktoberfest. Então, a cidade acordou para isso, né? Viu que era um negócio bom e que gera uma receita. E que a cidade tem potencial para receber tem potencial. Também, né? Tem potencial. Ela é muito receptiva, né? E a gente às vezes está aqui e não dá o valor porque é a cidade, mas quem vem de fora começa a olhar e fala, nossa, que cidade linda que vocês têm. Então, é saber explorar, é ver de que forma tu consegues fazer com que ela se autossustente até através do turismo, né? Mas tu achas que a cidade está bem atendida em relação à infraestrutura para eventos, Tony? Porque, né, eu estava falando do centro de convenções agora, que chegou a ser... A obra começou, né? Chegou a iniciar ali do lado do Galegão e parou e, enfim, a empresa contratada abandonou a obra. Não houve mais interesse
do poder público, a gente pode dizer dessa forma, porque até agora nada foi feito, a não ser dizer que estão estudando e reformulando projeto e assim por diante. Nós temos aí Teatro Carlos Gomes, surgiram vários espaços de evento ultimamente, né? A gente tem o Dom Concept ali na Rua Irajaí, por exemplo. Agora o Clube Blumenauense de Cacetiro também parece que eu não fui lá, mas também uma repaginada, disse que está muito legal. Exatamente, estão divulgando bastante também. Falta de fato um centro de convenções aqui na cidade, Tony? Tudo depende da vocação da cidade. Claro, o centro de convenção sempre ajuda. E aí quando você fala que já se falou muito e não tem, e eu faço sempre o outro lado que a gente vive isso, né, em outras cidades quando vai organizar eventos. O problema é o público. Nem sempre o prefeito, o secretário ou a gestão pública consegue fazer o que eles desejariam fazer em função das travas do sistema. Sim. Né? Eu te falo isso, e aí aqui não é defesa, não é nada, é constatação da gente que é da área de eventos. E que trabalha com poder público. E que trabalha com poder público, e a gente organizou vários eventos nesses 30 anos de caminhada aí, em várias cidades. Então, assim, teve situações em que eu conversei com o cliente e falei, cara, vamos fazer alguma reforma. Para ter uma ideia, às vezes um tampo de um bacio de banheiro a prefeitura não pode substituir porque ela tem que licitar. Então, eles realmente ficam travados. E aí teve situações em que a gente já reformou, descontou da locação que foi fazer do local, que é uma alternativa, mas é muito complicado. E assim, falando do nosso centro de convenções, tu faz um projeto e tudo é muito rápido, muito cíclico, né? E talvez esse projeto nem atenda mais. Com certeza. Né? Então, isso também tem que ver, mas aí te coloca no lugar da prefeitura. O projeto não atende mais, você tem que começar o processo do zero. Ok, mas tem que começar, né? Tem que começar o projeto do zero, e aí, de novo, licitação, empresa, aí a empresa não consegue atender. Aí tem os prazos legais, né, para desabilitar a empresa, para tentar pegar uma outra empresa. Então, tu percebe que nessa brincadeira vai 3, 4 anos, aí passa uma gestão, aí começa a nova gestão, é todo um novo processo de avaliação que a gestão anterior fez. Então, realmente, a gente vê que é complicado. Né? Então, por isso que fazem sempre essa comparação aí com o privado e com o público. É óbvio, o privado você vai lá, faz, contrata, demite, faz avaliação aí do melhor fornecedor, é diferente. Então, a gente também tem que fazer meia culpa aí, porque é complicado para quem é gestor público, né? Te falo isso porque me dou muito bem com o secretário de turismo aqui, a gente já conversou sobre isso. Não, o Ulisses já teve aqui para falar sobre isso. Então, assim, é complicado, eles ficam, o sistema engessa, né? Então, e eles respondem com o próprio CPF, então qualquer bobagem que fizerem aí, então tem que ter um cuidado também. Estão sujeitos às punições, né, da lei. É muito fácil, eu sempre falo, é muito fácil a gente criticar, né? Chegar e pegar e escrever um e-mail, ou agora com as redes sociais está muito fácil isso. Você criticar é muito fácil, mas tentar entender o que acontece para não acontecer que é o mais difícil, né? E as pessoas com essa correria, então tempo para criticar tem, mas tempo para avaliar e ver de que forma poderia ajudar, aí não dá tempo. Então, né, a gente tem que tomar um pouco cuidado também, né, nas falas que a gente faz e nas avaliações que faz para ver o que impede, né, de tu fazer o teu desejo, porque a gente sabe que ninguém erra de propósito. Então, não, com o certeza. Sistema trava. E, de novo, aqui não é nenhuma defesa, é constatação né, do que a gente vive no dia a dia aí com a organização de eventos. E tu trabalhas com muito isso, né, Tony? Me explica um pouco do teu dia a dia no trabalho, né? Eu sei que tens o teu dia a dia na presidência da CDL também, que está completando 60 anos, por sinal. 60 anos E por agora. isso eu até te convidei, porque 60 anos é uma data, querendo ou não, emblemática, né? Estavas lá conosco ontem na inauguração da exposição. Exatamente, a CDL está entrando na terceira idade, né? Sem ser da terceira idade, vamos lá, né? A gente sempre brinca, né? É uma jovem senhora de 60 anos. Exatamente, jovem mesmo, porque a gente vê que a coisa está rejuvenescendo e isso é importante para essas entidades que representam aí nossos empresários. Mas queria que tu explicasse um pouquinho do teu ofício como organizador de eventos mesmo. O meu foco, Pancho, são eventos corporativos, né? Então, eu lembro que a época eu trabalhava na FURB e era mais focado nas formaturas. Então, eu coordenava a parte interna com os cursos, as formaturas, no que diz respeito ao protocolo universidade. E depois eu fazia também, como mestre de cerimônias da universidade, eu fazia a apresentação das formaturas. Certo. Né? Então, a gente começava
a vivenciar muito isso. Até quando eu saí da FURB, me disseram, nossa, tu vai abrir uma empresa de formatura? Eu falei, não, cara, não vou abrir empresa de formatura, porque quem tem sabe, né, o trabalho que dá, o desgaste que dá. Meu Deus, imagina. Né, e se tu for fazer a relação aí, custo-benefício, o que ganha, tem que ser muito bem contado para ver se vale a pena todo o esforço, toda a dedicação, porque a gente que vive os bastidores sabe, é muito lindo lá na hora da colação. É muita gente envolvida, né, Tony? É muita gente envolvida, são muitos profissionais envolvidos, o evento é ao vivo, então acontecem coisas de faltar profissional e tu tem que estar resolvendo na hora. Todo evento é isso, né? Mas formatura é complicado porque... tu trabalha com o sonho das pessoas. Exato. Né? E eu, quando eu fazia os cerimoniais, eu tomava muito cuidado. A gente brincou agora com o meu sobrenome aqui. Eu tomava muito cuidado com o sobrenome das pessoas. Com a pronúncia, o nome, né? A pronúncia do sobrenome das pessoas. Eu sempre faço isso também. Porque aí até na universidade me dizia, Tony, porra, é mais uma formatura. Eu falei, cara, para ele é a dele. Exatamente. Para mim é mais uma. Momento... Eu faço quantas? 20, 30 por ano. Mas para aquela família e para aquele formando é a dele. Então, e eu já tive assim, situações muito legais de chegar o final da formatura, as famílias virem falar comigo e dizer, puxa, você pronunciou corretamente o sobrenome. Exatamente. Então, tu vê como isso é importante. É um detalhezinho pequeno, mas que para a gente ler uma lista de nomes. Exatamente. Né, para chamar na sequência. Mas para a família é muito importante. Então... esses cuidados e o dia a dia dos eventos, então eu saí da universidade e foquei mais em eventos corporativos. Né? Então, nós trabalhamos muito congressos, convenções. A minha chegada na CDL foi através de um evento que eu organizei para a CDL. Para eles. E aí a gente focou nisso, né? Mais seminários em empresas, convenções em empresas. Trabalhei alguma coisa, a gente trouxe... Eu já estava na CDL, mas paralelo à CDL a gente já trouxe alguns palestrantes importantes que vieram para os ciclos de palestra, tipo Cortella e outros, a gente já fazia aqui em cidades da região. Então, meu segmento é esse, né? Trabalho em eventos corporativos, feiras, congressos, e a gente especializou em grandes eventos. Então, convenções de pelo menos 2.000, 3.500 colaboradores para que a gente faça as entregas, né? Porque... muitas empresas, e elas estão certas, falam, cara, a nossa especialidade não é fazer eventos. Então, vamos contratar profissionais para isso. Lógico. E aí a gente faz todo um trabalho a 4 mãos com as empresas, vê o que é público interno, né? O que o time de gestão de pessoas, o time de endomarketing tem que tratar com os colaboradores. É feito esse briefing, esse checklist interno. E tem um checklist, um segundo checklist, que é da operação, em que aí então eu toco, contrato as empresas terceirizadas para que a gente possa entregar todo o evento planejado e desejado aí pelo corporativo. Eu admiro demais quem trabalha com isso, Tony, porque, eu já fiz parte de alguns eventos, como mestre de cerimônia principalmente, mas também organizando e trabalhando nos bastidores. E a gente vê que são todos muito comprometidos, né? É impressionante, assim, porque você depende muito das pessoas, né? Para organizar um evento, porque tem zilhões de detalhes e aspectos, né? E quem participa do evento não tem noção disso. É som, é vídeo, é luz. É segurança, é limpeza. Segurança, limpeza, conforto. Tu vai no banheiro, teu banheiro limpo. Fazer do evento algo bacana para a pessoa. A gente adora falar sobre isso, né, nos últimos anos, falar de experiência, mas é isso, né? O conjunto de todos esses aspectos é que vão fazer do evento uma experiência satisfatória ou não. Né? Na hora de avaliar o evento... E o grande segredo é esse, né? É tu organizar um evento imaginando que tu vai nesse evento. Sim, exatamente. Então, exatamente, é isso aí. Tu consegue ser bem assertivo no checklist se for ter essa visão. Né? E é exatamente isso, é pensar nesse detalhe. E você falou, olha, o evento, né, tem que ter uma experiência boa e a gente vê as pessoas comprometidas. Aí eu acrescento te dizendo que o comprometimento do time vai do comprometimento do organizador. Né? Se tu não estiver ali pegando no pé, hoje, por exemplo, a gente com essa caminhada toda a organizar eventos, hoje a gente já tem alguns fornecedores chave que a gente entende, que já entenderam a nossa filosofia e vão entregar como a gente quer entregar para o cliente. Sim. Então, esses fornecedores já funcionam por música. Então, eles sabem como eu quero e sabem que se não fizerem da forma que eu quero, no próximo evento eles não estarão. Com certeza. E eu falo isso na abertura, eu reúno todos os times e falo o seguinte, cara, vocês estão comigo, a gente está em mais um evento. De estarmos juntos ou fazermos o próximo, vai depender
de nós. Claro. Então, vamos fazer uma boa entrega, vamos fazer uma entrega de excelência, porque isso vai fazer com que ou o nosso cliente nos contrate novamente, ou ele nos indica dizendo, olha, pode contratar que tu não vai ter problema. Então, essa é a lógica que a gente segue. Muitos fornecedores entenderam isso, a gente não precisa trocar com muita frequência, né? Porque eles entenderam essa entrega. Então, o que a gente faz é isso, né? Tentar levar aí experiências boas e que a gente atenda e supere as expectativas de quem nos contrate, porque ele também trabalha com expectativas do público que vai no evento, seja ele colaborador, seja ele cliente, né? Então ele trabalha com essas expectativas, ele faz um planejamento de entrega. Né? E aqui a gente sempre fala, Ponte, todo evento ele tem um investimento, e o investimento não é pouco. Não. Então esse investimento ele tem que ser respeitado por quem é contratado para organizar o evento, né? E obviamente ele é muito avaliado por quem está investindo no evento. Então, e eu falo sempre, o meu evento é 50% do próximo. Então, se eu entrego bem, né, a tendência é que eu faça um próximo evento para esse cliente. Uma engrenagem, né? No fim das contas, você tem que azeitar as coisinhas ali. Come tudo, né, Pancho? Exato, come tudo. Mas é que são muitas peças aí nesse caso de um evento. E ao vivo, né? Eu vivo. Esses dias eu fiquei impressionado com um evento que a OAB fez aqui no eles Parque fizeram Germânica, com um palco 360 graus, que eram 4 palestras simultâneas. E eu falei, como é que isso funciona? Todo mundo com um fone de ouvido sintonizado no canal da palestra. Palestras paralelas. Que loucura, rapaz. Ou seja, as paredes foram derrubadas completo. Tá tudo aqui Você sintoniza a frequência daquele palestrante e tu ouve, agora não quero mais ouvir o Punch, quero ouvir o outro. Exato. Muda a frequência, é como se fosse um canal de TV, né? Tipo, eu não gostei desse canal, eu quero outro agora. Vira o outro palestrante vai pegar o áudio do outro. Sensacional, achei isso otimiza, aquilo. Né? Claro. Otimiza porque você reduz aí a quantidade de dias no evento. E para quem vai no evento também é bacana, porque daqui a pouco tem aquela coisa, né? Tem 3 simultâneas, mas qual vai ser a melhor? Qual que eu vou escolher? Qual que eu vou escolher? Ali não, ali ele pode ver um pouquinho de uma e vai vendo a outra e... não atendeu a expectativa aquele tema, vai para outro tema. Exatamente. Muito e bacana. O evento entrega muito mais, né? Você entrega muito mais conteúdo no único evento. Exatamente. Tony, mas além dos eventos corporativos, tu trabalhas também com eventos públicos, vamos dizer assim, do poder público mesmo, né? Sim, mas aí já vai para o outro segmento da empresa, que é uma outra empresa que a gente atua, que eu tenho a matriz dela em Pinhais, próximo à região metropolitana de Curitiba. Montamos uma filial aqui em Blumenau e temos agora uma filial também perto de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha do Iguaçu. Para atender aquela região do Paraná. E aí nós trabalhamos com decoração de Natal, né? As últimas 2 decorações, os últimos 2 anos aqui, a decoração na cidade, fomos nós que... Aqui de Blumenau. Daqui de Blumenau. Aquela iluminação na margem esquerda. Toda ali na prainha, aquela árvore de 30 metros na prainha, mas aquela outra árvore ali de 22 metros na Rua 15. Do Remador. Todo envelopamento ali da Rua 15 dos postes. Sim. Mais uns arabescos que a gente colocou, umas decorações nos postes da Vila Germânica. Então todo esse trabalho é nosso, da Cenário Brasil, que é outra empresa que a gente administra e que aí sim o grande foco é poder público, né? Porque são licitações, são decorações de cidade e aí a gente atua forte nisso também. Pensando numa decoração diferenciada, né? Então nós vamos aí para grandes estruturas, árvores de 30, 36, 50 metros. Todo ano tem que pesquisar novidade para tentar surpreender de alguma forma, né? Tem que reciclar e ter um investimento. E nós temos orientado aí o poder público que durante muito tempo eles compravam e ficavam com esse acervo. Sim. Só que o que não se faz a conta diz o seguinte, nossa, mas eu vou alugar, vou gastar um recurso com locação de decoração de Natal, não é mais fácil esse mesmo dinheiro eu comprar? Vai gastar, que armazenar. Só que assim, vai ter que armazenar, vai ter que achar espaço para armazenar. Vai ter que conservar. Vai ter que fazer manutenção. E outra coisa, no outro ano eu vou ter a mesma decoração. Exatamente. Eu não vou mudar. Né? Então eu vou ter todo um custo, como se eu locasse, só que eu vou ter a mesma decoração sem a possibilidade de uma mudança. E querendo ou não, a população tem aquela expectativa de ver algo diferente, claro, né? De querer saber o que vai ter esse ano. E a gente percebe isso, porque nossa, igual ano passado. Entendeu? Então a gente sempre muda alguma coisa. Para criticar é fácil, O que dá certo, deixa, né? Sim, lógico. Deixa. A gente, tipo, a Rua 15, a gente fez 2 anos seguidos, ali só mudamos a cor
daquele adorno do poste, mas ficou super lindo. Então, beleza, mas vai agregando... Que simula uma vela, né? Isso, ele simula uma vela, porque a própria iluminação, se você tirar uma foto, fazer uma selfie, ele vai te dar aquela impressão da chama de uma vela. Então, ficou muito bacana. E aí a gente trabalha com isso, né? Atende algumas cidades do Paraná, atende algumas cidades de Santa Catarina, a gente já pegou alguns desafios grandes, Londrina, né, que fica longe, aí tem toda uma logística de transporte, frete, montar a equipe local para fazer a manutenção. De novo, né, quem vê a decoração acesa, coisa mais linda, mas não imagina o trabalho que dá, sabe, noites viradas aí, pessoal em galpão. Então, equipes muito grandes. Então, é uma logística incrível. Muita coisa terceirizada, imagina. Muito terceirizado, muito. E faz à noite quando todo mundo está dormindo, né? Exatamente. Então, ninguém percebe, né? Da noite para o dia, exatamente. Chega de manhã, já tem muita coisa montada. Então, dá muito trabalho também. Mas são esses dois segmentos que a gente trabalha. E a decoração não deixa de ser um grande evento também, claro, né? Com gestão de checklist, gestão de pessoas. Ao vivo, problemas que não ao vivo, manutenção durante... a gente tem contrato para cumprir com uma quantidade de horas que eu posso deixar aquela decoração lá que deu um problema para fazer a manutenção. Então, são uma série de detalhes que quem está por trás aí vai ficando com o cabelo branco. Com certeza. Ô, Tony, tu és prestador de serviço, então, né? Sou prestador de serviço. E apesar disso, tu estás numa entidade que é do comércio. Porque... né? Mas... me conta um pouco disso, porque tem bastante, não é? Eu conheço alguns prestadores de serviço que são associados da CDL. Sim, né? CDL são 60 anos. Ela começou como Câmara de Dirigentes Lojistas. Exato. Né? Foi uma iniciativa de dirigentes lojistas. Mas o tempo passa e já se foram 60 anos. E a CDL, obviamente, ela teve que se adequar, né, à situação, aos novos tempos, e ela começou a abrir um leque, não só por interesse dela, mas por os outros segmentos entenderem que, além do comércio, nós agirmos em grupo, agirmos de forma associativista, acaba sendo muito mais competitivo para todos. Claro. E aí a gente começou a abrir para a indústria, começou a abrir para serviços. Hoje nós somos comércio, indústria e serviços. E como você falou, nós temos... Eu, estando presidente, sou da área de serviços. Exato. Né? Entrei na diretoria sendo da área de serviços. Vários diretores são da área de serviços. Vários diretores lá. Então, nós temos aí lojistas, temos da área de serviços. Então, é isso. Porque... na verdade, o que acontece? Se for olhar os bastidores, o que eu preciso? Eu preciso trazer experiência para os meus associados. Eu preciso trazer conhecimento para ele. Eu preciso estar atento no que ele precisa, de que forma eu posso ajudar. Então, quanto mais mentes diferentes e com visões diferentes eu tiver no grupo que delibere, que faz a gestão, tanto melhor. Né? A gente não fica com a visão focada num segmento só. A gente consegue ter uma visão 360 do que o associado precisa, do que a gente pode fazer, do que a gente pode melhorar, né? De como a gente pode se reconectar com o associado. Sim. E é exatamente isso que a gente tem feito. Eu, quando eu entrei, minha gestão... vai até final de 27. Então, tu estás na segunda gestão agora? Eu estou na segunda gestão. Fui reconduzido agora em janeiro, então faz 26 e 27. Fiz 25 e 24, a primeira gestão. E quando a gente entrou, eu vivo a CDL aí desde 2015, então eu entrei à época do Hélio ainda, o Hélio Roncalho, né, que foi presidente por 2 gestões também. E então a gente vivenciou, eu fiquei uma gestão como diretor de eventos, depois uma gestão como diretor de SPC, até para... Isso é legal porque tu começa a entender, né, a dinâmica, começa a conhecer, fica muito mais fácil ou menos difícil, né, de tomar as decisões quando você tem a caneta de presidente. Sim. Mas quando a gente entrou foi exatamente isso. O que a gente pode fazer de diferente? Né? Porque para evitar que a gente tenha uma entidade estagnada, onde... E tinha essa preocupação do Hélio, eu lembro, né? Sim. Tinha essa coisa de trazer gente nova para a diretoria, para dar uma refrigerada, uma refrescada. O Hélio mudou, eram 11 diretores quando ele era vice-presidente, que ele assumiu a presidência. Se não me engano, ele trocou 8, cara. Ficou só com 3 antigos ali. Houve uma renovação ele falou, cara, tem que trazer cabeça nova, ideia nova. E tinha que ser feito isso mesmo, né, Tony? Tem que ser feito. E assim, não tem maldade nenhuma, claro que não tem a questão de incompetência de um ou de outro, muito pelo contrário. Até porque tu começa a entrar
numa zona de conforto, que fica aquela, eu sempre fiz assim, tá beleza, gestão, 2 anos. Então, se a gente não reciclar e não botar gente aí com sangue no olho, que faça as provocações, vai ficar na mesma coisa. E eu falei para os colaboradores também, falei, cara, nós temos hoje 20 colaboradores que fazem uma entrega incrível. O contato de vocês é mais com a Karen, sim, né? Na área com a Karen, com a Elza. Com a Elza. Quem não conhece a Elza? A Elza é uma figuraça. Né? Até fizeram uma postagem muito bacana agora, que eles ficam fazendo essas postagens aí com tempo de casa. Tu falou da Elza, eu lembrei. Tem mais de 20 anos a galera, de casa, tem, eu acho que é a Elza. Eu não vou lembrar agora, mas eu sei que a Marise, que é a nossa decano lá, tem 41 anos de CDL. Caramba. Depois a Elza tem 30 e quase 40 também. E tem uma outra colaboradora que é a Marise também, eu não vou lembrar agora, mas também passando de 30 anos. Que legal. Então, o que eu conversei com eles, e Pancho, o que acontece? Não é só com a CDL, as entidades, para elas se transformarem num órgão público, quando eu falo órgão público, de novo, não é com nenhuma maldade, mas é o processo, o sistema engessado, onde nós temos um gestor que é eleito, ele fica um período e sai, então para ficar naquela, eu estou aqui, sempre fiz o mesmo, né? E eu falei para os colaboradores quando eu entrei, falei, gente, nós temos uma empresa, nós estamos trabalhando numa empresa. A única diferença é que nós temos aqui 2.000 patrões, que são os nossos quase 2.000 associados. Exato. Então, é eles que têm que entrar. Eu falei, eu como presidente, a qualquer momento, qualquer associado pode chegar aqui, pedir uma explicação de qualquer coisa e eu tenho que justificar para ele por que eu tomei aquela decisão. Então, vamos fazer o melhor juntos. Aqui é uma empresa, eu vou fazer as provocações, os diretores vão fazer as provocações, só que nós vamos dar os meios. Aí eu vou querer entrega. Como você vai me entregar? Porque a gente que é dessa de eventos, então tem muito disso de não ter horário, sabe? Sim. Então, assim, cara, se o teu horário bom é da meia-noite às 6 para produzir, vai produzir da meia-noite às 6, cara. E vai dormir das 8 ao meio-dia. Faz o que é melhor para ti, né? Exatamente. Faz o que tu consegue entregar melhor. Entrega. Exatamente. E é esse espírito que a gente implantou lá, os colaboradores entenderam, estão felizes. O que a gente pode fazer, a gente faz para estar junto com eles, porque a gente quer entrega, né? E a entrega é para o nosso associado. E se nós tivermos, eu sempre falo para eles, se a CDL estiver bem, vai estar bom para o nosso associado e nós estamos bem. Se a CDL não estiver bem, vai ficar ruim para todo mundo, né? E a gente tem que começar a tomar aí umas medidas, às vezes não muito simpáticas, mas a gente tem que fazer a entidade andar. Porque, todo. De novo, né, eu tenho que dar satisfação para o meu associado que paga a mensalidade. Então, é esse espírito que nós temos. Então, entenderam isso, a gente já começou a fazer essa virada, não é o presidente que está falando, não é o Tony que está falando isso, mas a gente recebe esse feedback. A CDL dos últimos 2 anos é uma outra CDL, né? Ela está sendo vista de outra forma, ela está mais, não é que ela está mais conectada, ela está conectada dentro da necessidade que o tempo nos exigiu. Sim. Né? Então nós tivemos pandemia, que tivemos que aí repaginar tudo, ver com os nossos associados de que forma, o cara nunca tinha ouvido falar em relação de consumo, né? Exatamente. O cara nunca tinha ouvido falar em comércio eletrônico, teve que se adequar. Hoje, por exemplo, nós temos uma plataforma que nós disponibilizamos para o nosso associado, ele poder vender uma plataforma eletrônica através da locação da plataforma da CDL. Então, que legal. Você não precisa mais ter... A gente falou disso aqui do estúdio também, né? Você não precisa mais hoje estar... contratando uma plataforma, mandando produzir uma plataforma. Por meio da CDL já pode fazer isso, já pode colocar o produto para vender na internet. Então, perceba que como essa questão do associativismo, de a gente trabalhar em conjunto, acaba ficando ágil e barato para todo mundo. Que momento o comércio de Blumenau vive hoje, Tony? Porque assim, eu sou de uma época que o comércio da cidade era algo muito relevante porque ele se confundia com turismo também, né? Ou seja, a gente tinha muito aquele comércio de turismo do argentino que vinha para o litoral e vinha para cá para comprar na Melman, na Flamingo... Loja Zering. Na loja Zering, ou seja, comprava camiseta, cristal, porcelana, enfim. E era muita gente, era uma loucura. Eu lembro que verão aqui... Eram muitos ônibus, carros argentinos. Muitos ônibus. Tu entravas nessas lojas, não tinha como andar nas lojas, né? E isso tudo passou. E tem muita gente que tem muita saudade daquilo, dizendo que bons eram aqueles tempos, e eu sei que, né, são tempos diferentes, são situações diferentes. Tudo tem o seu tempo. Né? Tudo tem o seu tempo. Nós não tínhamos comércio eletrônico à época.
Hoje todo mundo se queixa que a Rua 15 se transformou numa grande loja de capinha de celular e de farmácia. Existe razão nessa queixa? Mas o que de novo, né? A economia que se autorregula. Sim. Se você tem um estabelecimento, tem um prédio, que você é dono de um prédio, você quer um aluguel e não abre mão daquele aluguel por R$1.000, por R$2.000 a menos, e você isso vai ter acontece aqui em Blumenau, né, Tony? Você vai ter o teu prédio fechado. Exato. Né? Como a gente vê, né? E passa pela Rua 15, sempre tem, não uma, não duas, mas pelo menos 10, 15 eu não sei te dizer fechadas. valores, mas tem prédios ali com valores muito altos. Né? Uhum. E, de novo, o empreendedor, o empresário, ele tem que fazer conta. O aluguel entra na conta da despesa. Lógico, óbvio. Então, ele vai fazer conta se aquilo é viável ou ele vai trabalhar para o locador, né? Então, essas coisas acontecem. E aí começam a vir aí as grandes magazines que, né, visualizam isso porque aí trabalham em rede. Né? E aí isso é uma série de fatores que impactam no que a gente tem e no que a gente não tem. Depende também de quem são esses empreendimentos, se estão concentrados em poucas pessoas, se estão em muitas, entendeu? Algumas famílias. Blumenau, né? Tem muito disso, né? Nós temos muitas famílias tradicionais aqui que tem muito patrimônio. E até de fora, né? Eu sei que tem vários prédios ali na Rua 15 que é gente do norte do estado, por exemplo, que são os proprietários. São investidores. Sim, exato. Né? E estão corretos, né? Não, ninguém negócio. Exatamente, exatamente. Só que o comércio, ele se recicla, né? E o que a gente falou, por exemplo, o comércio eletrônico. O comércio eletrônico te dá a comodidade de tu pedir hoje e ter hoje à noite na tua casa. É uma loucura. E eu estava falando isso ontem ainda. E aí me perguntam, mas e aí como é que fica o comércio físico? Eu falei, ele fica. Porque a última pesquisa que a gente fez o SPC Brasil faz, a nossa confederação, a CNDL faz, a federação faz sempre para ter um parâmetro de como estão as compras nessas datas comemorativas, pais, mães, namorados, Natal. E em todas as pesquisas, o comércio físico presencial, ele supera o comércio eletrônico. Na preferência do consumidor. Compra. Onde você vai comprar? Eu vou comprar no comércio físico. Então, o que acontece? O comércio eletrônico, ele veio para dar comunidade, mas não veio para substituir. Certo. Né? Então, você vai ter algumas coisas ali que é muito mais prático você comprar. Mas a experiência, e é esse trabalho que a gente faz na CDL, né? Trabalhar com o nosso associado e com o colaborador dele, para que eu possa te entregar uma boa experiência quando você vem no meu estabelecimento. E aí a CDL faz o quê? Ela faz campanhas, ela dá treinamentos para quê? Para que eu leve o consumidor até a porta do teu estabelecimento. Dali para dentro a competência é tua, de convencer, de mostrar para ele que é uma boa experiência, que tu és a melhor opção, que ele tem o melhor produto com o melhor preço. E aí a CDL, o que ela pode fazer nisso, além do que é a obrigação do empreendedor? Ela vai capacitar as pessoas, é o que a gente faz o ano inteiro, né? Ver as demandas que tem dos nossos associados e estamos trazendo aí treinamentos das mais variadas áreas, mais variados segmentos, por quê? Para atender aquele flanco, aquela demanda do nosso associado. E sempre tem demanda, né? Todo mundo está correndo atrás dessas capacitações. Um bom atendimento, né? Uma boa análise de crédito, sabe? Então, uma boa entrega pensando em satisfazer o consumidor na necessidade dele, não na tua necessidade de ter a comissão. Então, esses olhares diferentes em que a comissão é uma consequência do teu bom atendimento é que a gente tem que trabalhar muito, né? Porque às vezes muito contrário acontece, né? Falando de comércio eletrônico, às vezes tem a sensação de que mais do que substituir o comércio de rua, físico e assim por diante, parece que o comércio eletrônico veio para que as pessoas comprem mais. Verdade. Eu não acredito que todo aquele volume que eu vejo chegar no meu condomínio todo dia, né, de caixas, que as pessoas sairiam para as ruas para comprar tudo aquilo se não houvesse o comércio eletrônico. Então, ou não comprariam, né? Exato, mas é isso que eu digo, né? Talvez, acho que o comércio eletrônico aumentou mais do que substituiu o comércio físico, fez com que as pessoas comprem mais, né? Essa é a sensação que eu tenho, pelo menos, não sei, posso estar... Eu não sou desse comprador compulsivo, mas conheço muita gente que fica ali, ó, no Shopee da vida, no Amazon da vida e no, sei lá, numa loja do TikTok. Não tem pecado nenhum desse que você veja que é uma boa oportunidade. Sim, então, exatamente. Agora o comércio eletrônico 50% de desconto. Desde que não prejudique, né, também a pessoa, enfim, cada um faz o que bem entender com o seu dinheiro, né? E assim, a questão do cashback, às vezes acaba sendo vantajoso, tu tem uma necessidade, por que não pagar mais barato? Exato. Né? Por que não ter um retorno aí de vale compra para uma próxima compra? Tá tudo certo, tá tudo valendo.
Mas o mercado, o comércio físico tem disso, né? De você, às vezes, ter medo de comprar uma coisa de um valor maior no eletrônico, por quê? Pelo problema da reclamação. Sim, porque você vou não mandar tá de volta, vendo. beleza, tem garantia. Cara, mas você tem que estar embalando, tem que estar mandado de volta. Dá trabalho. E quem é ansioso... Exatamente. Nossa, agora vou ter que esperar mais 15 dias. E a ansiedade é o mal do século, então todo mundo tá ansioso, aí já viu, né? Nossa, aí assim, com o físico, não, você vai lá, vai, compra, bom, né? Vai no estabelecimento, comprou, sei lá, Prova, vê, não deu certo, vai lá, vai falar com o vendedor, ó, deu problema, traz de volta aqui, a gente vai substituir a mercadoria. Claro. Então, tem disso ainda, né? Dessa questão da segurança e da experiência. Então, o comércio físico, ele tá aí, ele tem que ser bem trabalhado, e de novo, né? A gente falou muito nessa palavra, mas é isso. Ele tem que ser trabalhado a experiência, ele tem que fazer uma boa entrega. Né? Entrega na forma literal mesmo, sabe? Em todos os sentidos, Sim, não só da mercadoria, mas do atendimento. Mas da entrega do atendimento, da entrega de entender a necessidade de quem está te procurando. Isso é difícil, né? Porque o consumidor não é igual, né? Tem consumidor que gosta de atenção, tem consumidor que não gosta tanto. E aí a capacidade do vendedor de perceber que tipo de consumidor é aquele que entrou na loja agora. E agora? Eu vou lá, abordo, insisto ou não? Porque tem gente que gosta de que fique os nossos treinamentos... É difícil, né? É difícil, e os nossos treinamentos trabalham muito isso, sabe? A gente tem conseguido uns palestrantes bem legais que, inclusive, são feitos treinamentos, feitos workshops ali durante o treinamento para essas abordagens, sabe? Como Coloca na prática já. Coloca na prática, entendeu? Então, simulações de vendedor e comprador, inverte, né? Para que a pessoa consiga olhar o outro lado do balcão, para que ela consiga entender como se ela estivesse comprando. Exato. Então, isso é muito difícil, porque você está muito focado nas suas necessidades, na tua demanda, de vender, de fazer o comissionamento daqui a 20 dias, tantos por cento, quanto eu vendi, quanto eu vou ganhar. Então, às vezes, isso acaba ofuscando aí a tua função, que é fazer uma boa venda, uma boa entrega, e que, como eu falei no início, a comissão acaba sendo uma consequência, porque você vai ser bem referenciado, as suas vendas vão ser boas, enquanto que você estiver pensando só na comissão, você não vai vender. Eu adorava fazer essa análise. Sabe que eu já fui comerciante, né? Já fui vendedor, melhor dizendo. Comerciante é minha irmã. Minha irmã é comerciante de mão cheia. Tem lá 1, 2, 3 negócios lá na praia agora. Mas aqui eu já vendi, Tony, já vendi pastel, já vendi pizza, já vendi computador, já vendi bicicleta e roupa. Que mais que eu já vendi? Não lembro mais, mas já vendi um monte. São produtos diferentes, totalmente diferentes, públicos completamente diferentes, né? Uma estratégia diferente. Total, ou seja, estratégia, é bem isso, estratégias diferentes, porque às vezes uma pastelaria, por exemplo, a pessoa vai lá e já sabe o que ela quer comer alguma coisa. Só vai dizer o sabor. Exatamente, tu vai servir, tu não vais vender, tu vai servir. Agora, se tu entra numa loja de roupa, né? De uma marca mais estrangeira como a que eu trabalhei, por exemplo, né? Tu vai ter que mostrar o valor agregado. Tu vai ter que insistir, de certa forma, né? Não insistir na lábia, mas tu vai ter que ter as tuas estratégias, né? E como era bacana, eu lembro que a gente ficava, eu e um colega meu nessa loja, a gente ficava observando justamente que tipo de cliente que tá entrando. Quem é esse cara? Esse cara é aquele que a gente quer que a gente ajude e que mostre as coisas para ele, ou ele quer ficar à vontade e quer ele fuçar as coisas na loja, né? É muito bacana ver isso tudo. Isso tu traz para a vida, né? Porque isso te dá experiência, isso te dá em todas as negociações, principalmente no empreendedorismo, então tu começa a buscar essas estratégias, a buscar a experiência para ver de que forma você pode, em todos os segmentos, né? Como você pode estar sendo o melhor profissional, como pode estar sendo o melhor marido, o melhor pai, enfim. Família não é diferente, são negociações. São negociações, são vontades diferentes, são perfis diferentes, então é bem isso, a venda ela te traz isso, relacionamento. Tony, a CDL faz parte de um grupo de entidades empresariais aqui de Blumenau que por um tempo estiveram muito unidas. Criou-se até o tal do G6, né? Se falava do G6, né? CDL, AMP, ACIB, Intersindical, OAB, e tinha mais uma agora que me fugiu. Mas também, eu lembro, ali da região norte. Ali. Isso, exatamente, do desenvolvimento, né? CODEI. Acho que CODEIC, né? Conselho de Desenvolvimento da Itopava Central. Isso, exatamente. Se não me engano, isso aí. E que atuavam muito fortemente, principalmente em relação à infraestrutura, né? A questão do aeroporto de Blumenau, do Quero-Quero, da duplicação da 470, das rodovias estaduais, enfim, várias questões aí.
E eu percebi, eu não sei, eu tenho a sensação é que cada uma meio que nos últimos anos se preocupou mais com a parte que lhe cabe por ofício do que com a cidade como um todo. Fases. Talvez naquele momento foi necessário essa união, talvez hoje não seja tanto. Estou errado nessa minha análise? Como é que tu avalias o papel das associações como um conjunto de pressão do poder público para que as coisas sejam feitas com velocidade e que atendam a comunidade da maneira como deve atender? Eu acho que a tua análise não está equivocada, mas, de novo, nós tínhamos o G6 e nós nos reunimos há cerca de 1 ano, as entidades. Posso te dizer que as entidades, elas estão, bem como a tua fala, elas estão unidas, eu acho que nunca estão unidas como agora, só que de uma forma mais discreta. Então, nós criamos o Conselho das Entidades, que exatamente está SOMAR, deixa eu ver se eu lembro de todas, CDL, ACIB, OAB, Intersindical e AMP. Certo. Né? Somos essas 6, nós criamos o conselho. Esse conselho é um conselho... não é um CNPJ, mas é um conselho de consenso, vamos falar assim. Nos reunimos com a frequência que se faz necessário para causas que dizem respeito ao interesse comum. E sim, a CIB sempre foi muito ligada nessa questão de infraestrutura, de BR-470, enfim, né, aquelas os grandes projetos, os grandes projetos, né? E aí cada entidade com as suas especificidades, até porque já tem trabalho bastante cada entidade com as suas especificidades. Cada vez mais, né? Mas nós nos reunimos e a primeira conversa que a gente teve, isso todos os presidentes, primeiro, não tem ego e não tem protagonismo. Então, o CDL não é melhor que a CIB não é melhor que a AMP não é melhor que o CDL. É um conselho, né? E tem funcionado muito bem, pessoas inteligentes, pessoas capazes, pessoas com condições de conversar, pessoas que são empresários da cidade com representatividade na cidade. Então, tá um diálogo muito suave. Diferente do que foi antes, nós agimos de forma mais discreta, porque qual é o objetivo? Eu reuni entidades para reclamar e dizer o que está ruim, isso todo mundo já sabe. Sim. O que tem que ser feito, né? O que pode ser melhorado. O que nós temos que trabalhar de forma propositiva, e é o que a gente tem feito. A gente já tem feito algumas reuniões com o poder público, tem chamado os secretários do município, não para prestarem conta, mas para nos informarem do que está acontecendo, para que a gente possa também, como formador de opinião, entender o que eu posso responder se eu for indagado a respeito de um assunto. Claro. Né? Então, a gente traz esses secretários para entender. A gente trouxe os principais secretários, obra, turismo, planejamento, que são as maiores dores, e estão ouvindo e da forma, no momento adequado. A gente está fazendo as reuniões, está levando as nossas sugestões para o poder público. Se tiver que fazer alguma reivindicação, a gente está fazendo. Se fizer algum questionamento, a gente está fazendo. Mas isso de forma muito discreta é o que nós combinamos, sabe? Sem pirotecnia, sem publicidade. Vamos pensar em Blumenau, né? Não pensar no ego pessoal ou pensar na promoção de entidade A, B ou C. E tem funcionado muito bem, Pancho. Por isso essa tua percepção, não tenho mais visto. Mas exatamente, a gente optou por isso. Tem um conselho de entidades, os presidentes todos com muita boa vontade, todos voltados com muita humildade para a gente querer fazer as entregas, fazer as buscas. E eu falei isso, inclusive, numa reunião de um núcleo da CDL, um dia desse. Temos que ver, a região precisa disso, precisa daquilo. Falei, cara... Aí deixei todo mundo falar, falei, cara, o que precisa nós já sabemos. Mas beleza, o que vamos fazer então para tentar resolver esses problemas ou buscar ajuda? Então, essa é a questão. Não adianta eu reunir para criticar. Entendi. Beleza. O que eu consigo contribuir? Né? E uma outra coisa que eu falei também, nós como empresários, gestores de entidades, a nossa agenda já é complicada. O que a gente faz, a gente delibera. Então, eu não tenho condições de pegar esses presentes e montar um grupo de trabalho para tentar resolver problema A. Então, o que eu sugeri? Contrata-se profissionais, monta-se um grupo de trabalho e esse grupo de trabalho vai fazer as ações operacionais e nós vamos liberar. Olha,
tem um problema que nós precisamos apoiar a prefeitura. A prefeitura não pode por questão de licitação A, B ou C. Tá, beleza. Então esse grupo de trabalho vai ver quais são as alternativas que nós temos. Entendi. E dizer, olha, prefeitura, temos a alternativa A, B, C, essa dá, essa não dá, essa aqui dá, mas se tiver um apoio da iniciativa privada, enfim, tentar buscar soluções. Claro que a gente não vai entregar a solução para tudo. Lógico. Né? Mas essa vontade de ajudar. Né? Tipo, cobrar, mas tá, beleza. Né? E aí sim, se depois de todas as alternativas perceber-se que está estagnado e não há boa vontade em querer dar segmento, sim, aí entra o processo da cobrança e dizer, tá, então deixa eu entender por que não está indo. Entendi. Né? Então, ou seja, a ideia ideia é resolver e pressionar internamente e quando de forma propositiva, dizer, olha o seguinte, perguntar por que não está funcionando, não está funcionando por causa disso, tá, mas onde está o problema? Está no poder público, está no privado, como vamos resolver? Quais são as travas do sistema? Né? O que nós como entidade podemos ajudar? O que nós como entidade temos associado, talvez, que tenha uma empresa nesse segmento que pode resolver esse problema? Então é isso. Né? E claro, que se não houver boa vontade e não for ouvido, aí entra-se numa segunda fase exigente. Então, onde está o problema? Claro. Né? Por que não fazer se nós temos aqui caminhos para serem feitos? Então, é exatamente isso. O Conselho das Entidades, ele está aí de forma muito discreta, mas ele tá atuante e os presidentes aí sempre muito atuantes, muito presentes em todas as ações da cidade. Legal. A gente está caminhando para o final já, passa rapidinho, muito. Tony. Eu quero saber o seguinte, 60 anos a CDL está fazendo, eu acabei de dizer que está entrando na terceira idade agora, isso. Mas a sensação que a gente tem é de uma eterna e constante vontade de renovar. Ela está pulsando. É incrível, né? A gente percebe muitas ações, assim, toda semana tem alguma coisa diferente acontecendo, toda semana isso é estratégia interna, meu camarada. Me conta um pouco, então, já que estás à frente da entidade até final do ano que vem, né? O que a gente pode esperar da CDL até lá? Pelo menos até lá, né? Enfim, imagino que o planejamento seja mais a longo prazo também, sim, obviamente. Aí o sucessor assume. Então, mas já está se preparando o sucessor, né? Geralmente é assim que acontece, sim. Né? Geralmente normalmente sim, tem-se uma chapa de consenso, até porque busca-se os empresários que já vivem, a entidade já sabe sim. O caminho a seguir e vem dar aí o seu DNA na gestão. No caso, tudo leva a crer que, então, Fernando Falgater seja o próximo presidente da CDL, que salvo sim, qualquer outra... né? Salvo o problema pessoal, particular, mas a tendência é que ele monte a sua chapa aí no final de 2027. Mas o que a gente quer para a CDL sempre, eu até brinquei, né? Ela está pulsando, mas a gente quer uma CDL pulsante, a gente quer uma CDL com sangue no olho, a gente quer uma CDL que esteja motivada e que com essa energia possa motivar o nosso associado, né? Porque às vezes as dificuldades do dia a dia, né, te dão uma esfriada, cara, pô, né? Normal, todos, né? Nem todo dia tu acorda bem, acorda com animado. Certeza, todo mundo passa por isso. Mas nós temos que estar ali prontos, sempre alguém pronto, para trazer a melhor solução. E são coisas, né, que a gente faz hoje. Por exemplo, a CDL tem a maior campanha de prêmios de Natal de Santa Catarina. Então, nós estamos entregando mais de 300 mil reais em prêmios, um carro 0 km. Isso, Pancho, eu estou proporcionando para o cara que tem uma lojinha ali com 2 funcionários e para uma Magazine que tem 50 funcionários. É um diferencial importante para ele. Sim, né? Porque ele vai ter o mesmo poder de competição, dando para o seu consumidor as mesmas chances de participar de uma campanha robusta, né, do que tem uma outra empresa maior. Né? Então, isso tem feito a diferença. E fora que a CDL está sempre muito presente, tentando buscar as soluções. Nós temos aí agora, intensificando as ações agora do mês de julho, a corrida da CDL, terceira edição, sucesso absoluto. Tivemos que fechar as inscrições por excesso de inscrição. Que bacana. Então, assim, é muito legal falar disso, porque até o próprio tema da corrida, a cidade corre junto, então nós entendemos que a própria cidade identificou isso. São muitas corridas e hoje tem corrida quase todo final de semana, Pancho. Para tu colocar 1.300 corredores numa corrida, cara, ela tem que... a pessoa tem que acreditar que é legal, que é uma entrega boa, que a experiência é boa, né? E assim, outras ações que a gente as nossas campanhas, a gente procura sempre modificar um pouquinho as nossas campanhas. Nós temos hoje um aplicativo da CDL com mais de 80 empresas cadastradas que dão algum tipo de benefício. Eu sempre brinco, que legal, né, que o teu cashback é maior do que o teu investimento. Então, se tu tem
desconto em posto de gasolina, desconto em escola de idiomas, desconto em pizzaria. Então, se você for usar os benefícios, cara, não é muito, mas é 5% num, 8% no outro, 10% no outro, entendeu? Vai somando isso. Se tu soma isso no final do mês, a tua mensalidade, ela se pagou e ainda sobrou um dinheiro. Exatamente, né? exatamente. Então, acaba sendo uma vantagem porque é um clube de benefícios, né? É uma vantagem que todos têm. E o que a gente quer da CDL é isso, né? São colaboradores motivados que estão, entusiasmados para a gente fazer uma boa entrega e para a gente poder, eu sempre falo isso, a gente poder conversar com o associado e dizer o seguinte, ele dizer, nossa, que legal tá na CDL. Né? Então, ela se vende. E eu sempre brinco, a gente passou de ser interessado para ser interessante. Nunca tivemos em ações da CDL procura por investidores, patrocinadores. Corrida, nós temos patrocinadores. Olha que legal. Né? Outras ações, tipo CDL nos bairros, que é uma ação que a gente vai, faz evento, leva palestra para os bairros da cidade para entender ali as demandas. Aí leva a polícia militar, leva a instituição financeira. E atrai muita gente, é impressionante. E hoje já nós estamos com procura de empresas que querem ter o nome associado a esse evento. Porque percebeu que todo mundo está lá no bairro. De novo, passamos de interessado para interessante. Então, é essa a ideia, né? De a gente fazer esse círculo virtuoso em que todo mundo ganha, né? Porque a gente possa ser aí o motivador das vantagens. Esse é o grande vantagem no bom sentido. Claro. Mas que a gente possa ser o motivador em que seja um negócio bom para todos que sejam envolvidos. Muito legal. Rapidamente, Tony, o que tu mais gosta aqui de Blumenau? O que eu mais gosto de Blumenau? Perguntinha. Cara, eu trabalho muito, saio pouco, mas eu acho que é bacana que deu certo em Blumenau e eu vi isso desde o começo. É a nossa Rua 15 fechada no domingo de manhã, a Rota do Lazer. Porque eu lembro que eu era muito crítico disso. Fechava-se a Rua 15 por fechar a Rua 15. Aí tu chegava ali, pô, a gente já tem dificuldade com o trânsito. Eu dizia, cara, os caras ainda me fecham. A reclamação foi essa. E não tinha nada. Né? E começou o processo e hoje é legal, cara. Né? Tu vai domingo de manhã, tu vê as pessoas saindo, as famílias saindo, legal, né? A feirinha, todo mundo interagindo. Então, assim, é a cidade pulsando, são as pessoas se encontrando. Nós tivemos agora toda a reforma lá da prainha, daquela região da prainha. Da margem sensacional para caminhar, que tem feirinha lá também. Tem eventos. Então, para o pessoal caminhar, para o pessoal correr. É muito legal. Eu estava acompanhando as equipes montar a decoração de Natal ali na prainha, montando a árvore. Cara, eu vi 11 horas da noite pessoas sentadas ali, lendo. Aproveitando. Nossa, né? isso é muito legal. Isso é vida, bacana, sabe? Então, isso é bacana. A gente Esses espaços públicos bem aproveitados, né? A gente que trabalha aí, faz evento em grandes centros e a gente vê a correria, a loucura aqui. Aí vê muito isso por aí, sabe? Então, tu pega um grande centro, pulsa 24 horas, tu vai falar de São Paulo, tu vai falar de Curitiba. E quando tu vê isso acontecendo aqui em Blumenau, é muito bacana. É muito bacana. Né? E o que está faltando aqui na cidade? Ou o que tu não gostas aqui na cidade? Não, cara, assim, eu sou da área de eventos, né? Então, eu entendo que talvez a gente tenha que ter um olhar para isso, de que forma a gente pode aproveitar melhor Blumenau para eventos, porque... e aí se usa sempre Gramado como referência, eu não gosto de usar como referência, mas tu vai para Gramado, 70% da receita de Gramado é com turismo. E eventos. Então, se a gente puder fazer aproveitar melhor. Eu acho que falo isso da minha área, né? Da minha área de eventos. Claro, né? Cada um com seus segmentos, né? com as suas demandas, suas necessidades. Claro que temos uma dificuldade que é a mão de obra, e todo mundo fala isso. Né? Nós temos aí, tem colegas que têm supermercado que estão com dificuldade de ter trabalhadores no sábado e no domingo, por exemplo, estão montando turmas só de sábado e domingo, então a pessoa trabalha num segmento de segunda a sexta, sábado e domingo vai lá fazer um extra no supermercado. Exato. Então, assim, tem todas essas dificuldades, mas cada um tentar enxergar o que é melhor para a sua área e principalmente, né, contribuir para a sua área. Não está legal a área de eventos, mas o que eu posso fazer, cara? Eu posso trazer novos eventos? Mas eu não consigo trazer novos eventos porque o que é que precisa? Com quem eu posso falar? Eu, como presidente de uma entidade, num conselho de entidades, o que a gente pode fazer, né, para talvez mudar essa realidade? E tentar ver isso, né? Tentar ver quais são essas demandas para a gente tentar juntos
fazer uma Blumenau cada vez melhor, que é o que nós queremos, que é aqui que nós vivemos. Maravilha. Tony, obrigado pela tua participação. Imagina. Parabéns pelo trabalho à frente da CDL, né? Sucesso nesse ano e meio ainda que tem pela frente. 1 ano e meio. E imagino que depois também não vai se desligar totalmente, né? Vai ficar não tem, né, cara? 300... Ex-presidente, sempre ex-presidente, sempre presidente, no caso, A gente conecta, mas assim, sempre que já faz parte, né, do espírito, e sempre que a gente puder contribuir, não na presidência ou não na CDL, mas sempre vai ter alguma coisa para fazer, claro. Porque isso já está no DNA, né? Certamente. Quem é de evento tá agitado, não tem jeito, cara. Não tem jeito não mesmo. Tem. Obrigado mais uma vez, Imagina, então, Tony. Eu que agradeço. E se você tiver interesse de saber um pouco mais sobre a CDL, acesse lá, @CDL Blumenau, no Instagram principalmente, são muito ativos. É só ir lá e conferir o que está sendo feito pela Câmara de Dirigentes Lojistas aqui da cidade. Não se esqueça, siga também @PanchoComBR para saber quem são os nossos entrevistados aqui e também para assistir aos cortes que eu faço toda semana aqui no Papo com Pancho. Um grande abraço a todos e até mais.